Olá pessoal, nesse vídeo vamos responder a uma das perguntas mais frequentes e mais importantes para qualquer um que pretende gerenciar riscos em uma organização, que é quais são os tipos de risco que normalmente fazem parte da gestão de riscos das empresas e nas organizações em geral. Bom, é de se imaginar, né? O pensamento baseado em risco, o risk-based thinking, que é um conceito bastante moderno e que a maioria das referências normativas utilizam como base para a gestão contemporânea, pressupõe que os riscos estão na tomada de qualquer decisão, em qualquer nível da organização, tanto os gestores quanto o pessoal de nível operacional, nível técnico, nível pessoal da área de vendas, marketing, em cada decisão tomada o risco está presente. Pensando assim, né, um tipo óbvio de risco, talvez o primeiro deles, quando um gestor ou um empresário vai elaborar, iniciar o seu negócio, é o risco financeiro, ou seja, será que a empresa vai dar retorno a partir do investimento que está sendo feito? E aí a gente pode, obviamente, desdobrar isso em diversos outros tipos de risco associados à questão financeira, que é, por exemplo, riscos associados a câmbio, impostos, né, incerteza política, preço de matéria-prima, salário, sindicatos, né, todas essas questões que compõem os custos de uma empresa fazem parte dos riscos financeiros, assim como a formação de preço, o mercado em que aquela empresa se situa, ou seja, a viabilidade financeira de um negócio e, portanto, o seu risco financeiro, obviamente, é algo que precisa ser levado em conta e, inclusive, as empresas que não têm uma forma padronizada ou um esquema formalizado de gerenciar risco, certamente pensam nessas coisas ao tomar suas decisões. Então, risco financeiro é um tipo. Riscos operacionais, ou seja, aqueles necessários para entregar um serviço, entregar um produto daquela organização, certamente devem ser considerados, né, equipamentos, utilidades, mão de obra, são riscos que afetam a operação de uma organização e precisam, obviamente, ser levantados. Então, financeiros operacionais. Os riscos de saúde e segurança que envolvem as partes interessadas, principalmente os colaboradores, trabalhadores de uma empresa, terceiros, visitantes, prestadores de serviço, e são aqueles riscos que podem, de alguma maneira, estar relacionados à possibilidade de ferimentos, de doenças e até de fatalidades em algumas situações. Então, os riscos de saúde e segurança são também bastante frequentes. Riscos em relação à qualidade do produto ou à qualidade do serviço, né? Quer dizer, a garantia de que eu vou entregar um produto e um serviço de acordo com aquilo que o cliente espera ou que eu me proponho a entregar a ele, né? Certamente riscos da qualidade estão associados a isso e envolvem aí laboratórios, equipamentos de medição, qualidade de matéria-prima, cumprimento de procedimentos por parte dos colaboradores, né, o atendimento a padrões estabelecidos estão associados à gestão da qualidade. Riscos ambientais são tipicamente bastante importantes para muitas organizações, né? Claro que há organizações em que alguns desses riscos não se materializam efetivamente, mas na maioria das empresas, principalmente indústrias de transformação, prestação de serviço, empresas extrativistas, grande maioria das empresas certamente tem riscos ambientais associados à sua operação. Em alguns lugares chamamos isso de aspectos ambientais que podem redundar em impactos ambientais. Então, consumo de recursos, a geração de efluentes, de resíduos, o risco de derramamentos, ou seja, diversos riscos de natureza ambiental também podem estar associados a uma organização. Riscos de compliance, riscos de fraude numa organização, riscos que podem estar associados a tentativas ou ofertas de suborno, né? A gente normalmente generaliza tudo em riscos de compliance. Existe, obviamente, uma variação possível nesse tema, mas uma grande categoria que pode ser adotada é a de riscos de compliance, que estão associados à má conduta ou dos trabalhadores ou de pessoas que estão associadas a essa empresa, como prestadores de serviços, como vendedores, né, como agentes públicos, e que podem provocar numa organização
a aumentar o risco de fraude e de situações que vão ferir, né, a integridade de uma empresa. Riscos de compliance são um outro tipo de risco que pode ser explorado. Nós temos também riscos relacionados à segurança da informação, bastante presente recentemente, né, já que existe aí uma ameaça muito grande na maioria das empresas, principalmente porque elas passaram a lidar com dados informatizados, né, dados não tangíveis, muitas vezes, informações em redes de computador, em nuvem, em servidores que muitas vezes não estão na própria empresa e que passam a ter uma vulnerabilidade maior do que na época em que esses dados estavam no papel, na tabelinha, no caderno, né? Então, a informatização das empresas fez com que houvesse a necessidade de gerenciar riscos que antes não eram tão materializados, como, por exemplo, os riscos de invasão de hackers, de venda de informação privada ou relacionados à segurança industrial, né, informações de segredos industriais, como, por exemplo, fórmulas de produção, fichas de processo que podem ser utilizadas por um concorrente na produção de um produto similar, ou seja, informações relacionadas à inteligência da organização precisam ser protegidas. Nós encaixamos isso em um risco de segurança da informação, além dos dados pessoais das pessoas envolvidas, né, nesse processo todo. Também é possível ter riscos sociais, né, porque, claro, os atores envolvidos nesse processo todo, como funcionários, fornecedores, parceiros, vizinhos, certamente são impactados pelas atividades de uma organização. Então também é necessário pensar em como antecipar esses riscos e tratá-los antes que eles ocorram. Então o relacionamento com essas partes interessadas é muito importante, né? A ausência de discriminação por qualquer que seja o motivo, como sexo, raça, preferências, orientações religiosas, qualquer tipo de necessidades especiais que as pessoas possam ter. Então, a perspectiva social é um risco bastante presente nas organizações modernas, né? E um tipo de risco, claro, talvez a gente possa pensar em outros, mas assim, um tipo de risco que eu acho que é bastante relevante, que acho que encerra todos os outros ou aglutina todos os outros, que é o risco de continuidade dos negócios, né? No final das contas, todas essas preocupações relacionadas a finanças, relacionadas à operação, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, social, compliance, segurança da informação, são riscos que, se gerenciados, garantirão que uma organização continue operando por muito tempo. É o que nós chamamos de continuidade dos negócios. Então, a gestão dos riscos de continuidade, a garantia de que a empresa vai continuar funcionando, que ela vai ter recursos, que ela vai ter uma boa imagem na mídia, são um tipo de risco especial, normalmente em nível estratégico da organização, em nível de negócio, porque, claro, o seu impacto ele afeta diretamente o negócio como um todo. Muitas vezes os riscos de continuidade eles são oriundos em riscos operacionais, mas ganham um status mais importante na medida em que eles são, digamos assim, promovidos a um nível mais alto de acordo com o tamanho do seu impacto, né? Então, por exemplo, a gestão de uma barragem numa mineração é um risco operacional, obviamente, mas que de acordo com o tamanho do seu impacto, ele pode ser encarado como risco à continuidade de um negócio, né? Uma empresa pode quebrar se houver um rompimento de barragem, independente dos riscos sociais que já estão associados àquilo, dos riscos ambientais, de saúde e segurança, financeiros, né? Então os riscos de continuidade são um tipo de risco bastante relevante. Eu listei aqui alguns tipos de risco, claro que dá para a gente explorar mais e detalhar cada um desses riscos, é parte daquilo que nós pretendemos fazer ao longo dessa série de vídeos, mas eu acho que aqui já temos um bom ponto de partida para explorar essa gama enorme de possibilidades que nós temos ao gerenciar riscos nas organizações. É isso aí, nos vemos na próxima. Tchau.